A gente segue então com a nossa programação. Chegamos a um dos momentos mais importantes do Brasil 2025, o painel Participar e Humanizar. Este painel nos convida a refletir sobre como podemos tornar o seguro mais próximo, essencial e alinhado às demandas de um mercado em evolução. Dentro do conceito Lagum, buscamos o equilíbrio entre inovação, eficiência e o olhar humano no setor de seguros. Em um mundo constante de transformação, não basta oferecer produtos e serviços, é preciso compreender as reais necessidades das pessoas e criar soluções que tragam segurança, acessibilidade, confiança. Para isso, reunimos especialistas que irão compartilhar suas visões sobre a participação ativa do setor na sociedade, a humanização das relações com o segurado e a construção de um futuro mais sustentável e equilibrado para todos. Convido agora, então, os nossos painelistas, o diretor comercial do Grupo Bradesco Seguros, Leonardo Freitas, o vice-presidente do Grupo HDI, Igor Dibel, o vice-presidente de marketing e comercial da Porto, Luiz Arruda, o diretor comercial nacional, varejo e vida da Tóquio Marine, Marcos Kobayashi, o vice-presidente corporativo da Icatu e presidente da Rio Grande Seguros, César Salt, a diretora executiva canal corretor da Mafre, Karine Brandão, o diretor de serviços às associadas da CNSEG, André Vasco, e o vice-presidente do Sincor Paraná e mediador do nosso painel, José Antônio de Castro. E eu então passo a palavra ao José Antônio e um ótimo painel a todos. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, agora tem uma incumbência, que a responsabilidade era de manter o horário, né? Então, desde já, eu vou querer ser bastante breve e vamos aí iniciar nosso painel. Quero já deixar aqui, de antemão, meu agradecimento a todos vocês que estão conosco aqui nessa tarde. Já tivemos a oportunidade de fazer um bate-papo da preparação do nosso painel e deixar todos à vontade que, se tiverem algum compromisso de voo, alguma situação que precisam se ausentar, nos informem e, por favor, podem deixar o momento do painel com bastante tranquilidade. Nosso tema realmente é invocar a parte de participar e humanizar. Nós focamos muito nisso, no sentido de buscar essa integração, né, da participação, que as pessoas venham interagir mais, que venham opinar mais, dentro do conceito do melhor, dentro de trazer aquilo que venha construir, né? Nós temos que começar a ter um diálogo, uma participação muito maior do mercado, dos corretores e dos seguradores. Eu acho que é um caminho, né, de duas mãos para a gente conseguir chegar num resultado melhor. E humanização, que foi um ponto da nossa pesquisa que os corretores sentiram muito com a questão vinda aí da pandemia, né, esse distanciamento, e precisamos, logicamente, usar a tecnologia, todas as ferramentas possíveis, vamos falar um pouco sobre isso, mas precisamos voltar a ter esse carinho, essa humanização, essa relação mais próxima e nos unirmos ainda mais. Diante disso, eu vou fazer uma sequência de perguntas para fazer o nosso esquenta aqui, e depois, ao final, cada painelista terá aí seus 3 minutos para considerações finais. Todos, acho que já estamos acordados aqui para sermos bastante breves nas nossas respostas, para dar oportunidade a todos, né? E assim, quando vocês verem que o tempo de vocês esteja esgotado, vocês me avisam, eu passo para vocês fazerem as considerações, se necessário, e sair. Vou começar contigo, Léo. A bola vai para você aí. Quais as estratégias você acha que poderiam ser adotadas para aumentar a presença dos corretores no mercado de seguros? Obrigado, Zé Antônio. Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar aqui ao Zé Antônio e os coordenadores desse evento, saudar também aos corretores e corretores de seguros e acompanhantes. Bacana quando a gente viu chegar aqui vários corretores acompanhados das esposas, de filhos como você, né? Interessante ver que o prosperar dessa nossa indústria se passa pela família. Saudar aqui os colegas painelistas, as empresas, né, desse ecossistema, empresas de prestador de serviço, tecnologia,
e a mídia especializada, que tem uma contribuição tão forte, né, para a nossa indústria, né, da disseminação da cultura dos seguros. Zé, eu queria também ressaltar aqui, né, ontem você trouxe isso, esse manifesto, a forma que vocês organizaram esse evento, trazendo um manifesto, né, com esse mote de participar, comunicar, humanizar e agir. Isso nos provoca uma reflexão sobre desafios e oportunidades do nosso mercado, né, e sobre essa expressão aí, Lagum, da gente buscar a melhor solução, mas para com isso, se não for possível, a gente ter o equilíbrio do pêndulo, da balança, para que a gente possa realmente ter essa possibilidade de conexão e interação com a necessidade, né, do nosso mercado, da nossa sociedade, da nossa distribuição. E partindo para a resposta da pergunta, eu acho que primeiro a gente tem que entender aonde a gente está, né? O mercado de seguros vem passando por uma transformação incrível, né? Eu me refiro à mudança de comportamento do consumidor, né? Hoje nós consumimos seguros para 4 potenciais gerações, né? Que é algo que a gente precisa considerar. Quando a gente fala em distribuição, não dá mais para a gente considerar a distribuição tradicional, que é um corretor ofertando um contrato, uma solução para um cliente. A gente tem que pensar também em como a gente se conecta a vários ecossistemas, né? O corretor vender seguros numa papelaria, num atacadista, na farmácia. E também um cenário que a gente vive hoje de novos riscos e novas demandas de cobertura por parte da seguradora. E nessa linha, como é que a gente, né, como é que eu recomendaria o corretor, né, avançar na distribuição e na participação do mercado? Primeiro, qual que foi bastante debatido hoje de manhã, né, que é o corretor realmente utilizar todas as ferramentas e todo esse arsenal tecnológico que está sendo disponível, né? Segundo, né, se fazer presente sem estar presente. Cada vez mais a gente vê a força das mídias sociais, né? Então o corretor, por que não ter um perfil no LinkedIn, no Instagram e quiçá no TikTok, para atrair novos clientes, para efetivamente também fortalecer a sua marca e o posicionamento, né? Terceiro, a gente acho que tem um desafio grande hoje para navegar nesse mundo digital, porque tem clientes que desejam efetivamente se comunicar, se relacionar através dos meios digitais, mas tem muito cliente que certamente prefere uma visita, um cafezinho e um aperto de mão. Em quarto, eu citaria capacitação e especialização. Eu acho que tem muitos nichos que o corretor pode se especializar e cada vez mais se apresentar, né, como um consultor para o segurado. E quinto, eu acho que nós temos aí um grande desafio, Zé, já para encerrar, que é acessar os jovens. Quem tem filho adolescente sabe o que eu vou falar. Essa nova geração é uma geração que se movimenta por significado e por propósito. Então tem um potencial enorme de jovens que ainda não se conscientizou e são os futuros, né, e o presente comprador de seguros. E por último, empatia. No mundo de conexão, no mundo de jornadas automatizadas, faz muita diferença, a gente percebe isso quando a gente chega para uma pessoa e fala, como você está? A pessoa às vezes até assusta. Você genuinamente olha no olho da pessoa, pergunta como você está, como é que está seu filho, parabeniza por algo que aconteceu. Então eu acho que isso cada vez mais vai ser uma alavanca na nossa indústria e eu convido a vocês aí, eu divulguei um artigo recentemente que fala que em terras de robô, quem tem coração é rei. Obrigado. Muito obrigado, Ana. Arruda, nos ajude aqui então. Como você acredita que os corretores podem se diferenciar e agregar mais valor ao cliente no setor de seguros? Boa tarde. Antes eu queria agradecer e parabenizar a organização do Congresso. Acho que é um dos congressos mais bem organizados que a gente vem vivenciando ao longo dos anos. Todos os panelistas, prazer estar aqui com vocês. Uma honra poder estar no meio de tanta referência do setor. Eu acho que antes de ir direto para a resposta, eu queria demonstrar e reforçar, para quem não estava de manhã, muito se falou sobre isso, e na abertura também,
mas nosso respeito pela ainda recorrente e corrente recuperação do Estado, né? Tudo que aconteceu no ano passado, a gente sabe que não foi uma fase fácil, ou que não está sendo uma fase fácil, porque a gente sabe que não passou ainda e que o Estado ainda tem muito a se recuperar. E queria colocar Porto sempre à disposição para esse momento, seja através da movimentação da economia através dos corretores, de patrocínios, de ativações, mas também através dos nossos prestadores. Eu não sei se todos vocês sabem, a gente se uniu muito no dia que aconteceu. A gente chamou uma reunião da diretoria logo no dia que a tragédia aconteceu. E foi um momento muito bacana, porque a gente vai falar de diferenciação agora. E o Bruno Garfin, que é o presidente do conselho, estava nessa reunião, era à noite, e a gente discutindo como a gente poderia ajudar. Ele falou, a única coisa que ele falou depois de todas as discussões que a gente teve foi: não façam conta, simplesmente façam o que for necessário. Então a gente colocou um time para ligar para todos os corretores com a única pergunta que tem muito a ver com o que o Léo falou agora, que é: o que você está precisando? E por incrível que pareça, a maioria das respostas foi apoio psicológico. A gente deu computador, a gente ajudou com uma série de outras coisas, mas a maioria da resposta foi apoio psicológico. E junto com isso, além de todos os prestadores que estavam aqui na região, a gente mandou mais 150 viaturas e prestadores para cá, que ficaram durante quase 50 dias atuando aqui, dia e noite, 24 horas por dia, fazendo revezamento com outros que a gente mandava para poder dar descanso. E a gente teve o prazer de, hoje, coincidentemente, receber 3 deles aqui com a gente. Então, eu queria que o Anderson, o Fábio e o Selmar levantassem, que esses caras, de fato, atuaram. Anderson, Fábio e Selmar, eu queria, em nome da Porto, agradecer, e tenho certeza que em nome de todos os corretores que estão aqui também. Falando de diferenciação, que você vai brigar comigo por conta do tempo, eu acho que isso é diferenciação. A gente, quando vai construir estratégia, a primeira coisa é entender com quem que a gente está competindo, né? O corretor de seguros já não compete mais só pelo seguro. A gente hoje disputa o cliente com diversos outros setores. E isso requer com que a gente repense nosso canal de distribuição, nosso comportamento, nossa estratégia de desenho empresarial, nossa operação. E eu acredito que a gente, como segurador, tem que cada vez mais colocar ferramentas para que vocês consigam consumi-las e estar sempre um passo à frente dessa concorrência. É para isso que a Porto diversificou, para dar mais ferramenta para que mercados que hoje atacam o seguro possam ser atacados por todos os nossos corretores, com banco, com saúde, com serviço e com a seguradora, que é o nosso negócio principal. Então, eu acho que pensar, não produto, mas cliente, eu brinco na Porto que corretor de seguro, na verdade, é o corretor da família, porque ele cuida da família, do lar, da mobilidade e da saúde integral das pessoas. Com as 4 verticais, a gente consegue cuidar desses 4 pilares da família. Então, o ferramental está aí, é sobre usar para se diferenciar, e a gente tem que ser merecedor da confiança de vocês para conseguir ser a marca que vocês escolhem para trabalhar para os clientes de vocês. Obrigado. Obrigado, Arruda. Igor, agora vai para você a bola aí. Quais ferramentas digitais ou tecnológicas poderiam ajudar os corretores a alcançar mais clientes e melhorar seus desempenhos no mercado? Muito obrigado, Zé. Parabéns aí por toda a organização do evento. É uma honra para mim também estar participando desse painel. Queria agradecer também a todos os corretores de seguros que fazem do Grupo HDI líder aqui na região sul do Brasil, sem dúvida nenhuma, um motor de crescimento desse país. E bastante honrado, bastante feliz em participar aqui com todos vocês e com todos os panelistas aqui que também
fazem desse painel um dos principais aí do evento. Com toda certeza, se eu pudesse apostar minhas fichas em algum tipo de ferramenta tecnológica hoje, seria, com certeza, toda a parte de inteligência artificial. Então, a gente tem outras ferramentas interessantes, coisas que apareceram aí nos últimos anos, como, por exemplo, realidade aumentada, metaverso, mas, sem dúvida nenhuma, a mais disruptiva delas é a inteligência artificial. Desde uma tarefa mais simples, como toda a parte operacional da corretora, algum tipo de atendimento, um chatbot muito mais inteligente, até realmente coisas bem mais sofisticadas, como, por exemplo, uma oferta de seguro muito mais personalizada, uma hiperpersonalização da oferta de seguro para o cliente de vocês. Cada vez mais a gente vai ter hiperpersonalização na oferta do seguro. E, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial, toda a parte de ciência de dados vão poder ajudar todos vocês a fazer uma oferta muito mais adequada ao cliente que vocês têm, com as coberturas corretas, com o valor de cobertura correta. E talvez a última, uma coisa já bem mais sofisticada, quando a gente fala, por exemplo, dos seguros mais sofisticados, dos patrimoniais mais complexos. Depois de uma inspeção de risco, vocês poderiam, por exemplo, gerar algum tipo de animação de como o risco melhoraria depois de atendidas as recomendações que as seguradoras oferecem. Por exemplo, o Arruda falou muito bem agora que o corretor de seguros ele não está competindo só com ele também pode prestar um serviço adicional. Então, mostrar para o cliente de vocês como que um incêndio, por exemplo, afetaria um risco com as melhorias feitas na recomendação da inspeção e como seria a destruição daquele risco caso acontecesse algum sinistro mais complexo naquela instalação sem as recomendações de uma inspeção de risco. Então, tem um mundo inteiro aí para ser explorado no universo da inteligência artificial, que com certeza já faz parte da gente, mas que quanto mais eu aprendo sobre ela, mais eu vejo que eu estou atrasado em relação a isso. Então, acho que essa é a minha principal recomendação. Obrigado, Igor. Kobayashi, quais são os principais desafios que os corretores enfrentam no mercado atual e como superá-los para ter mais sucesso? Zé, primeiro agradecer o convite ao Brasilsul, cumprimentar aqui todos os corretores, assessorias e seguradores, né, que compartilham esse nosso mercado, os prestadores de serviço, obviamente, também. Dizer o seguinte, Zé, desafios nós temos o tempo todo, né? Os corretores têm, nós, seguradores, também temos. Mas, sobretudo, eu penso que a gente tem que focar muito em produtividade, focar muito em negócios, focar muito em soluções, às vezes, ao invés de pensar e sentar e lamentar por diversos fatores, né? Então, esse é um ponto que a gente busca constantemente lá na Tóquio. Um dos pontos que a gente percebe, muitos corretores possuem clientes e a grande maioria tem um produto na sua carteira, né, para aquele mesmo cliente. E a gente fala o tempo todo de oferta para esse cliente, que é um cliente que já conhece a seguradora, já conhece o corretor, e por muitas vezes acaba fechando o seguro com outro corretor, uma instituição, um agente, né? E hoje em dia a gente tem percebido também novos players entrando nesse mercado. Então, os corretores vão compartilhar o tempo todo, constantemente, desafios de ofertas de outros mercados, né? Então, especialização é um dos caminhos. O que eu sempre, nesse ano de 2024, repeti a nossa área comercial e também nessas andanças junto aos corretores? A Tóquio e várias companhias oferecem possibilidades de aculturamento, de capacitação, de conscientização, né? A forma mais leve, mais fácil, mais eficiente de levar o assunto de outros produtos para os seus clientes, né? Então, a gente abre o ano de 2025 falando muito sobre especialização. Então, é o exemplo do que aconteceu muito com o mercado de seguro de vida. Seguro de vida
até 2016, era a terceira maior carteira do mercado de seguros, passou a carteira de automóvel, em 2019 passou a carteira de saúde, e hoje se constitui uma das maiores em volume de prêmio, né? Mas isso aconteceu ao longo de muitos anos, ao longo de muito trabalho, né? De muita dedicação. E principalmente depois da pandemia, nós começamos a perceber a especialização. Nós começamos a ver muitos corretores focados nesse tipo de atendimento, né? Então, corretores que operavam com outras carteiras e que passaram a operar com vida, mas de maneira focada, eficiente, né? E a Tóquio contribui, e esse ano é o nosso forte, falando sobre carteiras de vida, um time de especialistas para apoiar os corretores, um time de PJ para a gente trabalhar também com seguros bem nichados, como transporte, garantia, IENOU, DNOU, RC, e inclusive no próprio automóvel, que parece que é uma commodity, mas não é, né? A gente até ontem, Léo, falava muito lá internamente, que tem corretores que às vezes tem lá o seu seguro de auto individual, mas não opera frota. Tem o seu frota, mas não opera duas rodas, né? Então, a Tóquio vem trabalhando insistentemente para que a gente consiga levar mais essa capacitação e para que os corretores possam fazer a consultoria junto aos seus clientes. Então, acho que muitos desafios existem, mas também há muitas oportunidades. E as maiores são através das ofertas. Elas têm que aparecer na frente dos clientes constantemente. Obrigado, Kobayashi. Obrigado. Salti, de que forma o corretor de seguros pode se adaptar às novas tendências e necessidades do consumidor, como seguros personalizados ou digitais? Bom, gente, eu não vou saudar o público. Hoje de manhã eu saudei, e o Sincor também. Eu vou saudar a Porto aqui. Sabe que no decorrer da enchente, vou ratificar o que tu falou, no decorrer da enchente, teve um dia que eu estava aqui no bairro Humaitá, e o vice-prefeito de Porto Alegre, o Ricardo Gomes, tinha me dado uma missão, me ligou, Salti, onde é que tu está? Me encontrou e disse, cara, eu preciso resgatar uma criança cadeirante. Aí, tudo bem, eu sentei ali, eu cheguei ali no Humaitá, ok, eu vou resolver. E no meio do caminho, já apareceu mais uma meia dúzia de demandas. E eu fiquei olhando, complexo, mas a gente vai dar um jeito. Daqui a pouco apareceu um monte de cara bonitinho, arrumadinho, com uniformizadinho, uma cavalaria, tinha até um Unimog, cara, tinha até, eu digo, agora a gente, chegou a cavalaria. Chegou a cavalaria, chegou até um Unimog aqui para nos ajudar a resgatar. Eu digo, prefeito, o negócio é o seguinte, o mercado segurador está presente. Ó. Esse menino eu resgato, sou segurador de vida, mas esses bichos diferentes aí, a Porto tem. A gente estava comprando beliche, o Léo estava lá comprando beliche, comprando colchão, comprando comida, e a complementariedade foi muito bacana. Queria dar o meu depoimento para ratificar a colocação que a Porto fez, que a Porto estava lá, skin in the game mesmo, como eu brinco dentro d'água, com a gente resgatando. Parabéns, pessoal da Porto. A solução é a inversão. A gente foi muito tempo ao mercado com um produto, e isso não deu certo. A gente foi muito tempo ao mercado, a gente pegou produto e foi ao mercado. E Lucas está aí, a gente discute muito, e a gente tem discutido até um projeto que a gente está criando. O processo é absolutamente inverso. A gente tem que não ir ao mercado e pegar produto, mas ir... ir ao produto e levar ao mercado, mas ir ao mercado e fazer o produto. O consumidor hoje, ele não quer mais o produto que a gente comercializava nos moldes que a gente comercializava. Ele quer personalizar absolutamente tudo. Nós, enquanto seguradores de vida, e talvez a nossa penetração não seja a que a gente almeja, tenha se estabelecido de forma tão pequena por causa disso. A gente demorou muito tempo para se aperceber da inversão do modelo. Hoje, na Icatu, por exemplo, a gente criou um seguro de vida que é o essencial, que na realidade ele está desconstruído. Ele não é um seguro de vida construído para te pegar uma oferta e levar ao mercado. Ele é único e exclusivamente um hub, uma plataforma ou uma iniciativa onde o corretor faz exatamente o inverso. E eu acredito nisso. A forma que tem do mercado segurador se aproximar do consumidor,
é inverter e é ter humildade para entender que a gente não tem um produto único que a sociedade quer comprar, mas a gente, ou reside em nós, fazer soluções personalizadas e usar o corretor, porque um corretor mais produto constrói mercado, e um corretor mais mercado constrói produto. Mas o drive está invertido. O drive não está mais no produto. O produto é meio só. E a gente tem que ter humildade para dizer quem manda e o rei da relação é efetivamente o consumidor. Nem o segurador, nem o corretor. Muito bem, obrigado, Salti. Muito claro e preciso aí. Karine, foi para você agora aí. Como a educação continua e o aprimoramento das habilidades dos corretores pode impactar diretamente suas vendas e atuação no mercado? Ótimo. Boa tarde a todos. Boa tarde aos corretores de seguros do Sul, que tanto representam bem aí a nossa marca. Somos muito gratos, e não só pela participação que vocês têm na nossa operação, mas pela resiliência e pelo que a gente consegue enxergar de potencial nesses 3 estados. Obrigada aos sindicatos por proporcionarem esse evento aqui tão bem organizado e com muita qualidade de troca. Bem, primeiro de tudo, o conhecimento gera valor, o valor gera crescimento, né? Então, tenho certeza que todos os corretores que têm essa mentalidade contínua de aprendizado estão um passo à frente. E está um passo à frente porque a gente está falando muito aqui de tecnologia, de presença, de comunicação, de agir, mas a gente também fala muito dentro da nossa casa aqui de jornada, e a gente fala muito também da visão corretor. E aí eu entendo que o grande conhecimento que o corretor ele busca e ele consegue obter, na verdade, no seu dia a dia, é na presença, na relação do dia a dia, é fazer, independente da tecnologia que está por trás, porque a tecnologia ela sempre vai estar defasada de um dia para o outro, a gente dorme com uma tecnologia entregue e acorda com uma tecnologia defasada. Então, isso faz parte do jogo e a gente precisa ter muita tranquilidade em relação a isso. Mas o que sustenta toda essa relação é a presença, é a confiança e é a proximidade. E quando a gente fala que o que faz a diferença, né, do corretor que está capacitado é justamente a possibilidade que ele tem de não só olhar uma visão produto, mas dele ter uma visão cliente. Ou uma visão cliente pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica. Ou seja, dentro de uma jornada, quais são as oportunidades que eu tenho aqui de entregar um produto, entregar uma experiência, entregar um serviço, entregar um atendimento, e como é que eu posso me conectar com as diversas seguradoras que tem disponíveis no mercado para facilitar, e obviamente de uma forma preferência mais automatizada possível, para que essa presença ela possa de fato ser mais efetiva. É claro que quando a gente fala de uma operação de varejo, a gente fala de dados, a gente não pode esquecer de falar de dados, porque os dados ajudam a gente a ter informações históricas, é um grande ativo para que a gente possa ter ali essa comunicação mais efetiva. Mas quando a gente fala também de médios e grandes riscos, a gente fala de uma capacitação de enxergar o gerenciamento de risco, de enxergar além do seguro, de enxergar o que aquela empresa pode ter de vulnerabilidade, de fragilidade e, portanto, propor. Eu vejo vários modelos de negócios muito interessantes, cada vez mais. Eu acho que vocês estão criando um ecossistema incrível, porque nada a gente pode achar que é padronizado. O corretor de varejo ele tem diversos modelos de atuação, corretor de médio e corporativo também. Então, acho que não só a comunicação nossa com os corretores com seus clientes, ela é a grande chave, principalmente porque essa interlocução ela tem que ser a mais assertiva possível, motivo pelo qual aqui na Mafre estou chegando, estou há 4 meses, a gente mudou todo o nosso modelo de atendimento para garantir que varejo é varejo, que corporativo é corporativo, que médio mercado é médio mercado. E se você quiser fazer tudo com a gente, você vai conseguir ter uma jornada, de fato,
navegando por essa companhia. Então, eu acho que o desafio da comunicação é o desafio do mundo, né? Então, quanto mais a gente conseguir não só emitir uma comunicação, mas assegurar o que o nosso interlocutor captou e fazer com que a tecnologia seja o meio e que a gente faça de verdade a grande presença, porque num mundo onde tem muita comunicação, a gente precisa ser relevante. E a relevância não se faz com a quantidade de conteúdos e nem com a super, mega tecnologia da NASA, mas se faz com a presença e com a assertividade. Perfeito, obrigado. Vasco, com as mudanças aí regulatórias de mercado, você acredita que pode tornar a atuação do corretor de seguros mais eficiente e lucrativo? Como a CNSEG vê isso? Zé, deixa eu só comentar aqui sobre o PDMS, que é o plano de expansão aqui do mercado de seguros. O PDMS foi feito aqui a, digamos, todas as mãos. É uma parceria muito importante aqui da CNSEG, seguradoras, Fenacor, corretora de seguros. A gente vem trabalhando isso desde março, mais ou menos, de 2023. É um trabalho super importante, relevante, que os corretores, as seguradoras e a Fenacor vem nessa caminhada conosco. Eu, inclusive, trouxe alguns números aqui para dividir com vocês, que são números importantes que a gente almeja e vai conseguir, que envolve todos nós que estamos aqui, envolve a sociedade de modo geral, mas principalmente as seguradoras e os corretores de seguro. Diferente do Walter Salles, que achou os óculos e não achou o papel no bolso, eu trouxe um iPad, vou deixar o óculos guardado, a letra é grande, vou conseguir dizer para você os principais números que a gente consegue enxergar hoje no PDMS. Tá? A gente almeja aumentar a parcela da população atendida hoje em 20% pelos diversos produtos do mercado de seguros, previdência aberta, capitalização ou saúde suplementar. Nós queremos elevar o pagamento de indenizações, benefícios, sorteios, resgates e despesas médicas e odontológicas dos atuais aproximadamente 4,6% do PIB para 6,5% do PIB. E acho que aqui talvez seja, no meu modo de ver, o principal ponto é fazer com que o mercado segurador alcance uma participação equivalente a 10% do PIB em 2030. E quando a gente quer alcançar 10% do PIB em 2030, significa que as seguradoras estarão melhores, os corretores estarão melhores e a sociedade estará mais protegida. Nós idealizamos esse PDMS, como eu comentei, a 4 mãos. São entregas importantes que a gente vem fazendo ao longo do tempo. E uma entrega super importante que aconteceu há pouco tempo atrás foi a regulamentação das associações, tá? Que agora estamos aguardando a regulação por parte da SUSEP. Tá? É um trabalho que foi feito aqui em parceria de CNSEG, Fenacor, para que isso seja importante para o mercado. É uma regulação que deve garantir ao cliente o mesmo nível de segurança que ele tem ao contratar um seguro com o corretor e com uma seguradora. Então, é isso que a gente quer, que a gente almeja. E este ano, a gente também, alinhado com a Fenacor, alinhado com a nossa melhoria contínua, a gente entendeu que o pilar de distribuição de seguros deveria ficar com a Fenacor responsável por esse pilar, porque, no final do dia, os corretores é que fazem essa distribuição, os corretores é que têm essa importância. E a Fenacor aceitou esse desafio, pediu esse desafio, então ela está com a gente nessa jornada. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você. Eu vou voltar agora, Karine, para a gente dar uma agilizada no nosso painel, já que vocês têm voo e a gente precisa cumprir com o nosso tempo aí, né? Não vou deixar muita folga lá para o Auri, mas você vai ter que tirar também a tua diferença também, meu amigo, se vira. Né? E já vou pedir para as meninas aí do apoio, meninas, já deixa engatilhado nossos presentes aí, que nós, de repente, vamos ter que antecipar nossa foto e entrega aqui na velocidade do painel, tá bem? Então, Karine, os corretores, eu vou pedir, já vou te fazer uma pergunta, e vou pedir que você faça já uma consideração sua, tá bom, né, dentro daquilo que a gente combinou. Os corretores expressam a dificuldade em contatos e gostariam de voltar a ter uma maior proximidade dos seguradores. Então, de que maneira podemos tornar a nossa comunicação mais eficaz e humana no seu dia a dia e melhorar essa proximidade? Ótimo. Bem,
Hoje, para uma companhia, principalmente todos que estão aqui, uma companhia que tem 20 mil, 30 mil, 40 mil corretores, a gente precisa, e assim como a Mafre, uma das medidas que a gente precisa fazer é assegurar que a gente está dando um atendimento adequado para cada perfil de corretor. Imagino que vocês, corretores, também na estrutura de vocês façam a mesma coisa para adequar um atendimento para os diferentes perfis que vocês têm de clientes. Então, uma vez que a gente traz o que a gente chama aqui de uma segmentação, entendendo qual é o perfil de cada corretor, qual é a necessidade desse corretor e qual é o modelo de atendimento, a gente precisa garantir que essa relação, que essa comunicação, ela acontece. E é claro que depois a gente traz não só o modelo de atendimento, mas traz também toda a parte ali dos benefícios, da proposta de valor, né? E essa proposta de valor, ela é muito diferente. Tem um corretor que ele está entrando na companhia, ele precisa ali de um tratamento para que ele conheça o ecossistema da companhia, que ele se capacite com os produtos. Cada um tem ali, no início dessa entrada, dessa relação, uma necessidade. À medida que ele vai seguindo e amadurecendo esse relacionamento, ele vai podendo navegar com um pouco mais facilidade na companhia e vai tendo, obviamente, acessos quando ele chega no nível de maturidade de relacionamento até, obviamente, até o crachá da companhia hoje. Então, eu diria o seguinte, a companhia ela tem que assegurar, seja no fisiodigital, como os meus colegas bem colocaram aqui, ter a tecnologia para suportar essa relação, que seja uma relação rápida, imediata, porque velocidade é competitividade, assim como numa necessidade que você precise ter uma discussão de um risco, de uma complexidade, de uma negociação, que você tenha ali um aporte não só do atendimento comercial, mas também do corpo técnico, para que isso possa fazer diferença. Além disso, né, quando a gente fala em proximidade, a gente tem aqui, eu tenho a responsabilidade aqui, o compromisso de trazer também fóruns, né? Então, a gente já criou ali sala do corretor, conselho do corretor, porque isso não só traz um input importante de cocriação, de provocação dentro da companhia, a gente precisa ser chacoalhado. E eu, já fazendo aqui minhas considerações finais, uma delas é que vocês provoquem, a Mafre está aberta a provocações. Durante um ano, essa companhia passou ouvindo o mercado e fazendo uma transformação muito importante da porta para dentro, fazendo toda uma readequação de processo, tecnologia, produtos e área técnica. E agora a gente está aí trazendo um modelo de atendimento diferenciado justamente para conectar esse corretor e ser percebido com uma proposta de valor diferenciada. Quero dizer que o compromisso da Mafre, o meu compromisso aqui, assumido há 4 meses atrás, é de caminhar junto com o corretor, apoiando esse corretor, independente do nível de maturidade que ele esteja na companhia. Então, para finalizar, Zé, obrigada aí por você ser muito pontual, metódico na sua condução aqui do painel, porque, de fato, a gente tem aí alguns com voo apertado, mas acho que a mensagem final é de agradecimento, principalmente aos corretores do Sul, de agradecimento aqui pelo time comercial, de agradecimento pelo mercado, dizer que esse ecossistema que a gente constrói a cada encontro desse, ele só é forte porque o corretor, ele é o grande agente dessa mudança, dessa transformação, dessa evolução. Então, parabéns para vocês, que a gente consiga seguir aí cada vez mais próximo e evoluindo, principalmente aqui no mercado do Sul, que é um mercado de grande representatividade, de grande potencial ainda de crescimento. Obrigada. Obrigado, Karine. Salti, vou fazer a volta inversa aqui, né? Então, essa dificuldade que os corretores citam do contato, gostariam de ter maior proximidade dos seguradores. Então, que maneira podemos tornar nossa comunicação mais eficaz e humana no seu dia a dia e melhorar essa proximidade? A questão é bem ampla, tá? Do ponto de vista de Catu, a gente somos 3.000 pessoas e o objetivo é estar de braços abertos para tudo, para todos, sempre. Mas a gente tem um problema de comunicação no mercado. Isso é inegável. A gente tem um problema de comunicação, a gente tem que fazer um exercício de humildade, não só a seguradora, o mercado segurador. Há pouco tempo atrás, teve o prêmio IBEST de influenciadores digitais aqui em Porto Alegre. O governo do Estado, tentando reativar a economia, trouxe o IBEST para cá, 109 categorias. 109 categorias, 109 influenciadores, total de pessoas impactadas por aquelas 109 pessoas, 1 bilhão e 100
milhões de contatos. Eu conheci um cachorro com 4 milhões de seguidores. 2. Conheci um cachorro com 4 milhões, outro com 2,2 milhões. A Icatu tem 11 milhões de clientes. Nós temos 50 mil seguidores. Eu tenho uma JV com o Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, incrível. Tem 60 mil seguidores. O Bradesco, uma instituição invejável, incrível, uma trajetória linda. O Bradesco Seguros tem 150 ou 170 mil seguidores. A gente tem que simplificar tudo. Nós temos que falar de forma mais simples, mas não é só uma dificuldade de comunicação da seguradora com o corretor ou do corretor com a seguradora. É nosso mercado segurador com a sociedade. Então, acho que tem um exercício de humildade para todos fazermos, para a gente entender que o que nos trouxe até aqui nos fez ainda pequenos perto do potencial de mercado e que a gente tem que apertar a tecla SAP e tem que ter humildade para melhorar tudo. Desde os canais de comunicação, a forma que a seguradora se comunica, até a forma que o corretor se comunica e até a forma que nós juntos nos comunicamos com a sociedade. Acho que tem uma trajetória grande, bonita, que nós passamos, mas um caminho muito longo pela frente para nós sermos efetivamente melhores. Obrigado, Salti. Muito boa. Comunicação mais simples, né? Isso aí. Kobayashi, vai para você agora. Puder também, na sequência, fazer suas considerações, porque assim você fica liberado também na necessidade de sair, tá bem? Tá ótimo. Obrigado, viu, Zé? Porque, às vezes, o desespero do voo, né, de não perder o voo, e eu quero dizer porque hoje é aniversário do meu filho, então eu preciso parabéns a ele. Eu preciso chegar em casa. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Esse é o caçula, o Gustavo Cobinha. Carinhosamente, ele já está apelidado de Cobinha, né? Que bom. É o Coba e o Cobinha. Bom, gente, se eu não acreditasse em relacionamento comercial, em atendimento, né? Eu disse outro dia ao Ferrara que eu sairia da área comercial. Então, principalmente porque eu acredito muito nessas relações, essa proximidade com o corretor, a diferença que faz uma reciprocidade, um socorro imediato, um atendimento do WhatsApp independente do horário. Isso faz parte do nosso dia a dia da área comercial, né? Então, eu acredito muito nisso e é por isso que a companhia continua investindo no atendimento comercial. Só na região sul aqui, nós promovemos no início do ano 3 novas sucursais. São 5 no Brasil, mas 3 na diretoria do Spezia. Passo Fundo, Maringá e Joinville. São novas sucursais que a gente investiu aqui com isso, né? Além das sucursais, mais pessoas, mais comerciais, mais gente na rua apoiando o corretor. Outro movimento que a gente fez também, nessa linha de comunicação, de interação com o corretor, foi os processos, né, Karine? A gente o tempo todo está dizendo que a gente vai acumulando processos, as rotinas diárias vão sendo acumuladas e a gente conseguiu durante o ano 2024 migrar muito isso, padronizar muito o trabalho, centralizar muitas tarefas, muitas operações e sim, tecnologia, automatizar muitos caminhos para que vocês tenham agilidade na ponta, que não dependam de uma autorização, uma alçada e assim por diante, né? Então, esse ponto foi importante, por quê? Porque ele passou a tirar 30%, 40%, 50% de processo operacional das nossas sucursais. E a gente tem condição de ter foco em negócios, em oportunidades, fazer com que os corretores ganhem mais dinheiro efetivamente, mostrar caminhos diferentes, né? Indo para as considerações finais, eu queria agradecer, Zé, o Brasilsul, a oportunidade, porque realmente quando a gente, eu viajando, nós todos aqui, né, conversando com todo mundo, viajando o Brasil inteiro, você não consegue, você passa numa cidade, né, Léo, num determinado mês, você volta depois de 2 anos lá para a cidade, é difícil. E a oportunidade que o Brasilsul nos deu foi ver vários amigos, rever vários amigos aqui, conhecer novos corretores, outras oportunidades de negócio que a gente vem tanto falando, numa oportunidade de 2, 3 dias aqui junto com vocês. Então, agradecer muito ao Brasilsul, porque estava tudo impecável, a organização maravilhosa aí de todo o congresso, tá? Dizer que a Tóquio tem um ano de 2025 muito forte.
A gente passou um aperto no começo do ano passado, 2024, né? Todo o mercado sofreu um pouquinho com o automóvel, né? Aí os especialistas já comentaram em outros painéis também. Mas a gente fechou o ano muito bem. Fechamos o ano com 13,4 bilhões. A minha diretoria, que é a diretoria de varejo, hoje nós representamos 72,1% da companhia. Nós fechamos com 9,6 bilhões. Estamos quase chegando ali num recorde, num número, numa marca importante para a diretoria de varejo, né? Nós tivemos um crescimento acima de 2 dígitos. Isso é super importante também para mostrar a continuidade, a sequência, a fluência da companhia. A gente fechou com um resultado importante e programado. Então, quando nós entramos em 2025, a gente já entrou aquecido, com todo esse cenário que eu disse na questão anterior, sobre especialização. A gente vem muito forte para apoiar os corretores naquilo que vocês eventualmente tenham dificuldade. E, obviamente, um dos caminhos para que a gente consiga fazer isso melhor é ouvindo vocês. Então, esse processo de escuta ativa, através de um programa que nós temos interno, que é o Conectados, a gente ouviu muito assessorias, ouviu muito corretores, ouvimos muito a nossa própria área comercial, né? E o que é importante, às vezes não adianta só escutar, né? Tem que ter mão de obra, precisa ter gente dedicada para colocar esses projetos no ar. E a gente conseguiu colocar ali por volta de 25% de tudo que nós ouvimos o ano passado, já em escala, né? Então, agradecer a todos vocês pelo ano de 24 da Tóquio, agradecer a parceria, todo o trabalho, a reciprocidade, e dizer que a gente continua à disposição. Eu, Toco Marine, Varejo, e todo o meu time comercial que está aqui presente também. Valeu. Obrigado, Kobayashi. Igor, por favor. Obrigado, Zé. Eu acho que talvez o ponto mais importante e o grande desafio que o mercado tem junto com os corretores é ter uma escuta mais ativa, né? O que é uma escuta mais ativa? É realmente entender a necessidade do corretor, entender a necessidade do cliente, não só com a aproximação do time comercial, mas também com a aproximação dos times técnicos. Eu falo principalmente nos setores e nos ramos que eu mais atuo, que são riscos especiais, riscos patrimoniais. Então, realmente entender o risco, não deixar só simplesmente um e-mail ou um pedaço de papel realmente ser o que vai embasar uma decisão final de um time de subscrição ou da seguradora. Realmente entender o risco que a gente está subscrevendo, desenhar da melhor forma a pólice possível para o nosso corretor, para o nosso cliente. Isso, sem dúvida nenhuma, é o que vai fazer a grande diferença daqui para frente. Eu falei um pouquinho antes da hiperpersonalização. Então, como que a gente pode entender cada vez mais a necessidade do cliente, criar um produto, criar um tipo de cobertura super específica para esse público. E com a chegada, por exemplo, da HDI Global no nosso time, aqui do Grupo HDI, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter cada vez mais perto um time técnico apoiando o nosso time de distribuição e apoiando a todos os corretores, sem dúvida nenhuma, com essa escutativa, com conhecimento, com entendimento dos riscos que a gente tem aqui, principalmente na região sul, uma região super industrializada, com uma diversificação muito grande do setor de serviços, do setor agropecuário. Então, com certeza, contem bastante com o Grupo HDI, com a nossa diversificação de produtos, com a quantidade de produtos e opções que a gente tem, e com o nosso brilhante time comercial e o nosso brilhante time técnico, realmente para apoiar todos vocês na tomada de decisão. Muito obrigado. Show. Obrigado, Igor. Arruda, vamos lá. Contigo agora. Vamos lá. Eu acho que cada um aqui, a pergunta é bastante ampla, né? Cada um pegou um ponto importante: a operação, o contato, a escuta, a visão da qualidade da comunicação. Eu vou ser um pouco mais simples e talvez mais direto no sentido de que a gente da seguradora tem uma responsabilidade que é um pouco básica, que é fazer o simples bem feito. O guincho tem que chegar rápido, o sinistro tem que ser pago, ou o acompanhamento tem que ser proativo da nossa parte para que vocês tenham todo o acesso. A indenização tem que ser paga rápida. O cliente vai estar feliz e vocês vão ter uma redução de operação absurda e vão poder atender o cliente mais. Então, eu acho que quando me incomoda muito escutar essa necessidade de mais comunicação. Porque quando a gente tem necessidade de mais comunicação é porque a operação
não está clara, não está bem fluida. Então, a gente tem que fazer o básico bem feito. Eu acho que a gente tem que assumir esse feedback, voltar para casa como indústria e entender quais são as respostas que a gente proativamente deveria estar dando para vocês que não está sendo dado. Do ponto de vista de comunicação e de proximidade, eu queria agradecer o Sul inteiro. A gente abriu 7 novas regionais, com mais de 20 pessoas novas na rua, e a gente está com um foco muito grande em entender todos os interiores que tem no Sul. No final do ano passado, eu rodei Santa Catarina, foram 9.000 quilômetros em 6 dias, e a impressão que eu tinha é que cada vez que eu parava numa cidade era um estado diferente que eu estava parando. Então, de fato, tem muito para a gente aprender, tem muita operação para a gente azeitar, ajustar, e eu acho que o que vem à minha mente quando a gente escuta essa necessidade é muito sobre a gente agradecer a parceria de todos vocês por todo esse crescimento que a indústria vem tendo, todas as empresas que estão aqui vêm crescendo muito, os corretores vêm crescendo muito, mas a gente tem que ter humildade para entender que o que nos trouxe até aqui vai continuar sendo o que vai nos levar para o futuro, feito de uma forma diferente. Indo para o encerramento, eu queria, e eu acho que tem toda a conexão com a pergunta, eu queria agradecer a todos vocês, mas além de agradecer, de forma proativa, me colocar à disposição para qualquer um de vocês que precise ou queira ter contato, tirar alguma dúvida, fazer alguma solicitação, ideia de produto, processo. Eu estou vendo alguns na plateia aqui que me mandam mensagem com muitas coisas bacanas. Eu vou fazer uma coisa talvez meio maluca, mas para quem quiser, o meu telefone é 011 98116 7744. Eu acho que a gente se colocar à disposição de vocês pessoalmente é a maior coisa que a gente pode fazer. Repete, eu vou parecer aqueles caras da que oração, né, que você vai chover. 011 98116 7744. Podem mandar crítica, sugestão, podem mandar o que vocês quiserem, porque eu acho que só a gente trabalhando como uma única equipe a gente vai conseguir fazer a diferença que a gente precisa nesse mercado. Parabéns mais uma vez pela organização. E obrigado pelo convite. Obrigado, Arruda. Léo, contigo aí. Obrigado. Queria pegar um gancho aqui no Arruda. Eu sou de uma geração que, para falar com o diretor de uma companhia, Zé, corretor muitas vezes tinha que passar por várias secretárias, né, quando invariavelmente ele talvez até não conseguisse, né? E o mundo mudou. Eu acredito que praticamente todos os corretores do Brasil devem ter meu celular, e aqueles que não têm, eles acessam as minhas redes sociais. Todo mundo procura Leonardo Pereira de Freitas, e às vezes eu estou em casa final de semana e minha esposa pergunta: o que você está fazendo tanto no Facebook? Vamos olhar as meninas, enfim. Eu falo: eu estou trabalhando, eu estou respondendo corretor de seguros. Aquilo que eventualmente não funciona na companhia, os corretores me acessam, e a gente tem o prazer enorme de direcionar, de atender, de debater e de acatar sugestões, né, de todo o Brasil aí, que eu tenho um prazer enorme de me conectar com toda a nossa distribuição. Com relação a perguntas, falando de proximidade e comunicação, eu queria abordar sobre 2 prismas. O primeiro, né, reportar aqui uma provocação que o Ney Dias, nosso presidente, me fez há cerca de 1 ano e meio atrás, quando ele falou: Léo, para a companhia evoluir verdadeiramente, nós precisamos dar voz à nossa distribuição, ao corretor de seguros. E a gente estruturou ali alguns programas que têm sido muito importantes para a evolução da companhia, da Bradesco TRE. Um deles é um programa que a gente chamou de Bare com Você, que a gente leva os corretores, né, do Brasil para dentro da companhia, para interagir com as áreas, e dentro desse processo tem um programa chamado Opinião de Valor, que a gente traz uma consultoria para realmente capturar dos corretores todos os inputs e informações, que isso se transforma em processo de melhorias contínuas. Um outro programa é o Road Show,
que a gente tem rodado o Brasil inteiro, Ney tem me acompanhado, a diretoria toda da empresa, né? E a gente, um certo momento, a gente fazia summits, né? Ia para as cidades, reunia auditórios como esse, falava com 300 pessoas e ia embora vazio. O roadshow não, a gente seleciona corretores das regiões e a gente realmente tem a capacidade de ouvir, como foi falado aqui, esses corretores, receber os inputs, né? A gente já ouviu, no ano passado, foram 1.084 corretores individualmente ouvidos, e o interessante, Zé, isso o depara disso é que foram 42 entregas que nós fizemos, né? A gente chama lá que é você pediu, a gente fez. Nesses encontros, aquilo que o corretor recomendou, criticou, trouxe de sugestão e transformou em processo de melhoria contínua ou novos produtos, a gente bota um selo, você pediu, a gente fez, né? Que é realmente botar a chancela da participação do corretor, né, na gestão da companhia. E para encerrar, Zé, eu acho que tem um desafio grande para todos nós aqui, já também nas minhas considerações finais, da gente se comunicar com a sociedade. É importante fazer essa reflexão, a gente faz muito evento maravilhoso como esse, mas de nós para nós mesmos. Nós temos um desafio de falar com a sociedade, né? Eu acho que é um passo importante para a gente poder ganhar escala. Recentemente a gente soltou uma propaganda em todos os grandes veículos do Brasil, mostrando o que o Bradesco Seguros pagou no ano passado, 56,6 bi de indenizações. Dinheiro devolvido para a sociedade prosperar, dar continuidade, né, seguir seus projetos e sonhos. Muitas propagandas que a gente tem criado tem esse mote do alerta, vai que, deu ruim, que é exatamente o gatilho que talvez a gente precisa para trazer a sociedade para esse jogo, né? A própria quinzena do seguro nosso tem um mote muito importante. A gente faz vídeos institucionais elaborados da história dos seguros, empoderando o corretor, né, a figura do corretor como esse agente de proteção e também trazendo números, né, do que a indústria, nós todos aqui contribuímos para desenvolver a sociedade. Então a gente tem um papel de falar na nossa comunidade, no nosso condomínio, com as pessoas que a gente se relaciona, que é muito mais do que a apólice, contrato e indenização. É sobre tranquilidade, é sobre prosperidade, é sobre garantir sonhos, né? Então eu acho que esse é um desafio de todos nós da indústria de seguros, e eu queria aqui encerrar agradecendo a todos os corretores do Sul, né? O Sul representa 25% da nossa produção de automóvel de toda a companhia e 22% do residencial. É o mercado mais pujante em termos de consciência, principalmente do residencial, e eu peço uma salva de palmas para todos vocês e o meu muito obrigado. Muito bem, eu sou o Sul, né? Isso aí. Mas, me perdoe, eu acho que poderia fazer suas considerações também, acabei não te passando, só suas considerações finais. Aqui, na verdade, um agradecimento também de permitir que a CNSEG, né, a Confederação das Seguradoras, participe de um evento do corretor, um evento relevante e importante. E, pegando o que a gente vem falando aqui, que foi comentado aqui nessa plenária o tempo todo, sobre proximidade e humanidade, eu acho que aqui eu vou dar um relato. É uma coisa que a CNSEG e a FENACOR têm de sobra. Proximidade, humanidade. A gente se fala, se não todo dia, toda semana. Nós temos reuniões mensais que participam o presidente da FENACOR, o presidente da CNSEG, com seus diretores. Somos muito próximos e somos humanos um com o outro na nossa relação o tempo todo. Então, aqui é muito mais um depoimento de que isso já acontece e vai continuar acontecendo. Nós representando as seguradoras e a FENACOR representando os corretores de seguros. Obrigado. Que assim seja. Bom, com um time desse é fantástico fazer um painel, né? Que em jogo rápido eles dão conta do recado e nos entregam uma informação fantástica e a gente recupera o tempo, né, Salti? Acho que fica aqui meu agradecimento a todos vocês, porque não é fácil a gente pegar nesse momento, mas vocês deixaram muitas lições para nós, né? Eu acho que coisas importantes, de forma rápida, né? De comunicação simples, né, Salti? Isso aí, comunicar simples. Eu acho que inversão é uma coisa importante que você comentou, que a gente tem que cuidar disso, tratar de momentos, né, focar, vocês levantaram muito essa questão, fazer entrega, né? Fazer entrega, realmente chegar, alcançar o objetivo, né? E eu acho que ter respostas são coisas bastante importantes, né? Personalização, uma coisa importante que a gente tem que tomar cuidado. Então, quero só agradecer do coração aí ao Brasilsul, pedir a gentileza, né, de a gente se postar ali e uma salva de palmas aí a esses nossos painelistas, por favor.
Muito bem, nosso muito obrigada aos painelistas. Recebam então o nosso mimo, o nosso presente, o laçador, símbolo da nossa cidade, da cidade de Porto Alegre. E nós teremos mais um sorteio agora. Vamos para o 5º sorteio. Obrigada mais uma vez aos participantes do nosso painel. E eu quero chamar ao palco agora a Mariana Ruaro e a Miriam França, da Icatu, para auxiliar aí, então, no nosso sorteio, no 5º sorteio do dia. Bom, para a gente acelerar aqui o nosso processo, a urna já foi tirado o lacre. Estamos passando as informações aqui para a Mariana e para a Miriam, da Icatu. Cada uma delas, então, vai sortear os contemplados aí do nosso sorteio, mais 2 títulos de previdência privada. Vamos lá, então. A Miriam vai sortear primeiro. Vamos verificar agora o registro na SUSEP, se está tudo ok com o registro. E a Mariana já sorteou também, né? Lembrando que depois deste nós temos mais um sorteio e não estava ativo o cadastro, o registro na SUSEP, então a Miriam já sorteou mais um papelzinho aí, mais uma ficha. Vamos lá para o nome de mais um contemplado. Ó, a Miriam tá emocionada aqui porque o DDD do ganhador é 41. Opa! Quem será? A Miriam é de Curitiba, só para vocês saberem. Então, o ganhador agora, Lilian Moura. Lilian Moura. Está aí. Parabéns! Parabéns a Lilian Moura! Ela vai receber o crachá de número 9, então. Próximo. Boa tarde. E o ganhador deste é Mark Treichel. Mark Treichel, isso? Tempo! Tá rodando, ó. Ah, não. Mark Treichel, isso? Outro? Caso
Mark não apareça, nós já sorteamos mais um bilhete, mais uma fichinha ali para já ficar 30 segundos para o Mark. Onde estará Mark? Bom, já não é mais o Mark o contemplado. Vamos saber agora das meninas. Rogério. Agora, o sobrenome é meio difícil. Schmalfus. Cadê o Rogério? Tá aí? Não tá? O tempo já tá rodando. Obrigada, Rogério Schmalfus. Esse é o... 40 segundos para o Rogério. Onde estará Rogério? Esse também nunca mais vai sair da plateia de eventos com sorteios. Tinha que ficar pra gente. Não é? Quem não tá? 9, 8, 7, 5... Já era. Vamos ao próximo nome, então. Bem, se não der este nome para não atrasar o nosso evento, a gente deixa para sortear junto dos últimos 2 contemplados, ok? Ah, não? Boa. Isso mesmo. Agora vai, hein? Sidney André. Sidney André. Tempo já tá rodando. Lá, ó. Aê! Epa! Muito Sidney bom. André, é você, Sidney. Obrigada. Ê, que ótimo. Lembrando que nós temos mais um sorteio, hein? Que poderá garantir aí, então, um título de previdência privada da Icatu de 5, 10, 25 ou 50 mil. O Sidney foi o 10º contemplado, ainda temos mais 2 contemplados a serem sorteados logo após o próximo painel. Muito obrigada a todos os participantes aí do sorteio. Parabéns às contempladas, aos contemplados do sorteio.